Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. Olá, neste módulo nós vamos estar falando sobre a participação e o envolvimento de Calvino na morte de Servetus. Um outro tema bastante sensível, mas que a gente precisa se adentrar nele. E vou reenfatizar, quantas vezes for preciso, já falei em outros módulos, que a nossa intenção e pretensão aqui não é a de ferir, manchar ou denegrir a reputação de Calvino, muito menos diminuí-lo. Absolutamente não é essa nossa intenção e não é esse o nosso coração. Mas a gente precisa falar da interpretação que Calvino faz das Escrituras acerca deste tema e tantos outros. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a entender melhor sua teologia e a sua doutrina, né? Foi um ponto fora da curva, tem coisas que mudaram, tem coisas que permanecem, e que o calvinismo tem a ver com tudo isso. O aragonês Miguel de Servetus foi um teólogo, um filósofo e também um médico, com grande contribuição em sua área de atuação. Ele foi condenado por católicos e por protestantes por heresia. Foi preso em Genebra e depois de um longo e tumultuado julgamento, ele foi condenado à morte numa fogueira. E surge a pergunta: a condenação à morte de escarnecedores e de hereges é uma coisa lícita? É uma coisa bíblica? Bem, alguns calvinistas tentam apaziguar essa questão do envolvimento e da participação de Calvino em tudo isso, mas só trazem mais sofismas, inverdades e inseguranças em relação a este tema. Calvino possuía pouca influência no tribunal que condenou e executou Servetus, Warfield. Servetus não foi queimado por Calvino, que não tinha nenhuma autoridade para pronunciar ou até para votar tal sentença. Hughes. A história tem sido culpada da enorme injustiça de expor essa execução de Servetus na fogueira. Calvino é falsamente dito ter sido o conselheiro proeminente no caso da morte de Servetus, Henry Cole. A questão é que isto não é verdade porque existem documentos e documentos e mais documentos e vários depoimentos mostrando que Calvino teve sim uma participação forte, determinante, efetiva na morte de Servetus. Era pensamento dele condenar hereges à morte, inclusive aplicando a justiça civil para isso. A morte de Servetus, pela qual Calvino tem grande parte da responsabilidade, marcou o reformador com um estigma maldito que nada foi capaz de apagar. Wendell. Quem quer que agora argumentar que é injusto colocar heréticos e blasfemadores à morte, consciente e condescendentemente incorrerá em sua mesma culpa. Scoff. A coisa começou a desandar e a complicar muito para Servetus quando ele editou e publicou a obra chamada De Trinitatis Erroribus, que quer dizer o erro da Trindade. Certamente essa obra chegou na mão da Igreja Católica Romana e ali ele foi julgado e foi condenado por heresia e recebeu a seguinte sentença: ser queimado vivo em fogo lento, até que seu corpo vire cinzas. Para o presente, a sentença deve ser executada em efígie e seus livros queimados. Parker. Ele, porém, não foi morto naquela oportunidade porque conseguiu fugir. Mas ele não ficou fora de confusão, fora de problemas, porque Servetus era uma espécie de panteísta gnóstico. Tudo que ele pregava, tudo que ele falava ia de encontro à Igreja Católica Romana e também ao protestantismo. Ele tinha o que chamavam de heresias execráveis,
aquelas heresias que poderiam levá-lo à morte. E ele foi condenado à morte exatamente porque ele era um antitrinitarista que falava contra a doutrina da Trindade. Ele também falava contra a predestinação, pregava contra o batismo infantil, contra tantas outras coisas. O fato é, esse panteísta gnóstico levava problemas após si. Ele não tinha paz, porque a sua pregação ia de encontro à Igreja Católica Romana e também aos protestantes. Has blasfemado contra él, has negado el misterio de la Trinidad. Pide perdón a Jesucristo, a quien tú niegas la divinidad. No niego su divinidad. Pide perdón al Hijo eterno de Dios, de quien tú niegas que haya vestido nuestra carne. Jesucristo, Hijo de Dios eterno. Persistes, pues, en tus herejías. Toda a controvérsia doutrinária é resumida na distinção entre as frases Filho Eterno de Deus e Filho do Eterno Deus. Williston Walker. Servetus afirmava que o batismo infantil era uma invenção diabólica e destrutiva do cristianismo. Ele negava a doutrina da predestinação de Calvino, mas colocava ênfase na necessidade de boas obras. Scaff. Poucos meses antes de Servetus chegar a Genebra, Calvino, como que antevendo a sua vinda, ele disse o seguinte: se ele, Servetus, vier a Genebra, eu nunca o deixarei escapar vivo, se a minha autoridade tiver peso. Haussmann. Nós sabemos que Calvino era o pastor-presidente da principal catedral de Genebra. Em agosto de 1553, Servetus foi a Genebra e foi ouvir Calvino pregar. Quando estava lá ouvindo a pregação de Calvino, ele foi reconhecido como aquele panteísta gnóstico. O que você está fazendo aqui? Pois reconheceram Servetus e prenderam ele. Existe um documento, uma carta que Calvino mandou a Farel, dizendo exatamente o seguinte: na prisão de Servetus, qual era o desejo de Calvino? Que era que ele morresse porque ele era herege. Após sua fuga de Viena, Servetus estupidamente foi para Genebra e se mostrou na igreja em 13 de agosto, num domingo quando Calvino estava pregando, e foi imediatamente preso. E Calvino parece não fugir da luta, ele mesmo confirma que foi ele que dedurou Servetus, foi ele que desejou que Servetus fosse preso naquela ocasião. Bom, aqui diz Beza: foi por causa da informação de Calvino aos magistrados que Servetus foi colocado na prisão. Temos agora um novo caso sob consideração com Servetus. Ele pretendeu talvez passar por esta cidade, pois ainda não é sabido a intenção dele ter vindo, mas depois que ele foi reconhecido, eu pensei que ele deveria ter sido detido. Carta de Calvino a Farel. Eu não escondo que eu considerei meu dever dar um basta, tanto quanto podia, neste mais obstinado e indisciplinado homem, para que sua influência não possa mais se espalhar. Calvino. Existia muitas cartas, muitas correspondências entre Calvino e Servetus antes dele ter sido preso. Isso foi usado no julgamento. E também alguns debates, algumas enfrentações que eles tiveram face a face. De Servetus durou mais de 2 meses e o próprio Calvino redigiu um documento de 38 acusações contra Servetus. Calvino foi a principal testemunha para a perseguição. Parker. Uma coisa interessante aconteceu no julgamento. Servetus escreveu uma lista de questões que ele queria perguntar para Calvino. Ele redigiu para que não pudesse esquecer e pudesse, se necessário e se preciso fosse, fazer a pergunta diretamente a Calvino. E a 6ª questão era a seguinte: se ele não sabia bem que não é o ofício de um ministro do Evangelho fazer uma acusação máxima e perseguir um homem na justiça para a morte.
Em outra carta para Farel, está muito claro que Calvino não se opunha de forma nenhuma que Servetus fosse condenado à morte. Eu espero que ele obtenha, pelo menos, a sentença de morte. Carta de Calvino a Farel. No final do julgamento, aconteceu uma coisa bem estranha, né? Calvino se esforçou e se esforçou muito para que Servetus fosse condenado à morte, mas não na fogueira, que fosse decapitação ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de morte, menos a fogueira. Ele se esforçou nesse sentido, mas não obteve êxito. Espero que o Servetus seja condenado à morte, mas desejo que seja poupado dos horrores da fogueira. Faria. Nós nos temos esforçado para mudar o tipo de morte. Foi em vão. Eu lhe direi de viva voz, porque nada conseguimos. Faria. Está claro que Calvino queria a pena de morte para Servetus, porque o considerava um herege e merecia a pena de morte. Essa luta para ele não ser morto, queimado na fogueira, será que foi por misericórdia ou teve algum outro motivo? Bom, na verdade teve. Ele foi condenado como um transgressor. Mas Calvino estava preocupado se ele seria acusado pela ordem civil ou pela ordem religiosa. Então, na verdade, a execução do transgressor Servetus pela fogueira era porque ele foi condenado como herege, uma condenação religiosa. Qualquer outro tipo de morte, seja por decapitação ou qualquer outra, ele seria executado como um transgressor pela ordem civil e não religiosa. Então, o que estava em jogo era que Calvino não queria mais nenhum homem condenado por religião, porque ele estava sofrendo já algumas pressões em Genebra. E não era bom que mais alguém fosse condenado à morte por religião. Por isso houve esse jogo. Não é um entendimento, não é tipo de interpretação. Está muito claro que a intenção de Calvino era se livrar do problema religioso da morte na fogueira. Morte na fogueira tinha sido a punição para os heréticos por mais de 1 milênio. E Calvino, percebendo que a morte por heresia estava se tornando questionável na mente do povo, teria preferido a execução por um meio em que o aspecto da sedição, antes do que o da heresia do delito do homem, fosse salientado. Leonard Verduin. E Servetus acabou morrendo e as suas principais acusações foram as que Calvino não queria que constassem. As principais acusações contra ele eram por manter opiniões heréticas sobre a Trindade e o batismo infantil. Benton. E esta foi a sentença dada pelos protestantes a Servetus. Nós já falamos da sentença que ele recebeu pelo catolicismo em Lyon. Agora está aqui a sentença que ele recebeu dos protestantes. Nós o condenamos, Michel Servetus, a ser detido e levado ao local de Champel para ser amarrado a uma estaca e queimado vivo, junto com seus livros, tanto os escritos por sua própria mão quanto os impressos, até que seu corpo seja reduzido a cinzas, e dessa forma você acabará seus dias para servir de exemplo a outros que possam querer praticar o mesmo. Scaff. Não se trata aqui da autoridade do homem, é Deus quem fala. John Locke. Bem, é de entristecer profundamente, né? Uma tristeza realmente profunda. E ainda mais quando você sabe que parte dos argumentos, parte da justificativa é dada que foi feito para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Portanto, se ele exigir de nós algo de tão extrema gravidade para que mostremos que lhe pagamos a honra devida, estabelecendo o seu serviço acima de toda consideração humana, que não poupamos parentes nem de qualquer sangue e esquecemos toda a humanidade quando o assunto é o combate pela sua glória. John Locke. Bem, e ficaram registradas quais foram as últimas palavras de Servetus. Servetus foi suspenso até a fogueira e amarrado às estacas. Uma coroa com enxofre foi colocada em sua cabeça. Quando as fagulhas foram acesas, um lancinante grito de horror brotou dele. Misericórdia, misericórdia!
Ele clamou. Por mais de meia hora, a horrível agonia continuou, porque a fogueira havia sido feita com madeira semiverde, que queimou lentamente. Jesus, Filho do Eterno Deus, tenha misericórdia de mim. Servetos. E depois da condenação à morte de Servetos à fogueira, Calvino reconheceu seu envolvimento e participação. Honra, glória e riquezas será a recompensa de suas dores, mas acima de tudo, não deixe de livrar o país daqueles zelosos patifes que incitam o povo para se revoltar contra nós. Tais monstros devem ser exterminados, como exterminei Miguel Serveto, o espanhol. João Calvino. É de se esperar que depois de acompanhar tão longo julgamento e tão drástica e cruel execução, houvesse pelo menos um silêncio ou então alguma palavra de arrependimento ou de consternação, acerca do ocorrido. Mas nós vemos 9 anos depois da execução uma afirmação de Calvino bastante drástica. E que crime cometi se no conselho, por meio de minha exortação, de fato, mas em conformidade com a opinião de várias igrejas, vingou suas execráveis blasfêmias? João Calvino. Não há dúvida que Calvino antecipadamente, na hora e depois do acontecimento, explicitamente aprovou e defendeu a execução dele e assumiu a responsabilidade do procedimento. Cunningham. Falamos no início desse módulo que alguns calvinistas tentam contemporizar, apaziguar, diminuir o impacto daquilo que aconteceu. Mas olha as palavras corajosas de um calvinista, do Cunningham. Alguns imprudentes admiradores de Calvino têm tentado isentá-lo da responsabilidade da morte de Servetos. E isso é feito de várias formas. Eles dizem que a morte de Servetos, condenado por heresia numa fogueira, foi um fato isolado. Bom, e no seu afã, na sua correria, na sua elaboração para apaziguar tudo o que aconteceu, para diminuir, para tirar a relevância daquilo, muito se tem falado e muito se tem feito. E eu trago 2 palavras, patético e lamentável, porque a maneira com que é feito dói profundamente para as pessoas que querem levar a sério a obra de Cristo. Servetos foi o único indivíduo executado por suas opiniões religiosas em Genebra durante a existência de Calvino, em um tempo quando as execuções dessa natureza eram comuns em todos os lugares. Oh, isso não é verdade. Existem depoimentos e documentos mostrando muito pelo contrário. Muitos ficariam felizes em condenar e desprezar Calvino pelo caso de Servetos, mas ninguém deve ser julgado pelos seus piores atos. McNeill. Até buscou evangelizar o blasfemo Servetos até o dia da sua morte. Gary Chapman. Dá vontade de falar qual é o evangelho que Calvino estava levando para Servetos naquela hora. Quais eram as boas novas? Pois bem, Bom, alguns chegam ao ponto de acreditar a Servetos a destruição do cristianismo, do próprio cristianismo, da própria obra que Cristo começou, se ele não tivesse sido impedido. Não restringido, Servetos teria desorganizado tanto a Reforma quanto o catolicismo e deixado a Europa desolada nas cinzas de sua fé séculos antes que essa situação fosse, na verdade, percebida. Otto Scott. Quando a gente fala de cegueira espiritual, de falta de entendimento espiritual, as pessoas acham que é exagero, Bom, fica evidente pelas observações acima, que a gente podia botar mais, mas ficam só essas, que o caso de Servetos, tratar como um caso isolado é um embaraço sem tamanho, porque ele não é um fato isolado, está longe de ser um fato isolado e só piora as coisas. Outra maneira de fazer um atenuante, a primeira é o fato isolado. A segunda é uma maneira comum, usada em vários lugares, é a contextualização.
Ou seja, uma forma de, né, dar uma ludibriada no texto e no contexto, de mexer aqui e ali, apertar, coxambrar, mudar, torcer. Isso é que chama de contextualização. Mas enfim, a contextualização é usada também para apaziguar, para acalmar um pouco, né, o pavor que foi essa história de Servetos. O meio usado para justificar Calvino é fazê-lo um filho da sua época, McCrath. Devemos lembrar que Calvino simplesmente refletia as ideias da sua época. Brad, nós já falamos um pouco disso no módulo sobre a intolerância. Estou falando aqui de novo porque é usada essa ideia de que Calvino fez porque era naquela época. Naquela época tudo era comum, né? Era natural, era normal naquela época se queimar por heresia. Então era permitido que fosse cruel e sem discernimento por causa disso, né? Bom, insistem que Calvino tem que ser contextualizado, porque senão a gente tira de proporção as coisas. Todo corpo cristão que traça sua história ao século XVI tem sangue, em abundância, espalhado sobre suas credenciais. McCrath. É contrário a uma concepção sadia da história tentar aplicar nosso modo de julgamento e nosso critério moral ao passado. Wendell. Uma época de queimar e matar em massa por questões religiosas. McNeill. Era costume daquela época queimar heréticos, e Calvino, na medida em que aprovava o que era feito, estava agindo de acordo com este costume. É afirmado que Servetos teria sido executado como herético mesmo sem Calvino. Eu diria que provavelmente sim. Mas que forma mais embaraçosa e pequena de isentar uma pessoa, não é não? Servetos teria sido executado ainda que Calvino não tivesse vivido em Genebra. McCrath. Um parênteses necessário. Eu vou botar em letras grandes. Todo cuidado é pouco na interpretação de textos antigos e na interpretação de épocas diferentes da nossa, da atual. Nós precisamos ser conscienciosos e honestos quando a gente for fazer isso. No módulo passado sobre intolerância, a gente falou sobre o Zeitgeist, aquela palavra alemã, falamos sobre anacronismo histórico, sobre consciência, sobre tantas coisas que a gente tem que lançar mão, né? Porque todo cuidado é pouco quando a gente vai fazer esse tipo de interpretação. Eu quero deixar 2 linhas de comentário para a gente só marcar, só deixar enfatizado e registrado a importância de tudo isso. Quando a gente vai fazer uma interpretação dessa natureza, a gente deve ter atenção no seguinte, que existem diferenças entre os costumes das épocas passadas e das atuais, né? Então, uma coisa que era normal, que era comum em uma época, pode não ser normal e comum hoje. Pelo contrário, pode ter um significado oposto, diferente, ou nada a ver. Mas, enfim, nós temos que entender que existem diferenças entre o que era padrão numa época passada e nessa de hoje. E, além de tudo, a forma literária, a maneira que a coisa é apresentada. Porque tem maneiras que elas são apresentadas de maneira histórica, poética, profética, são cartas, né? E tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que quanto mais a gente puder aprender a examinar isso, mais vai ser o benefício da nossa interpretação. Então, quando a gente está sendo enfático aqui, e parece até que a gente está sendo leviano, quando a gente critica algumas posições, algumas palavras, não é essa a intenção. É porque a gente está comparando valores temporais com atemporais. A gente está comparando valores superiores, que são os valores do Senhor, os valores de Deus, né, do Evangelho de Cristo, com valores simplesmente daquela época. Não, naquela época era comum matar na fogueira. Então pronto, está justificado, não foi um erro de Calvino. Bom, aí a gente está sendo leviano em entender dessa maneira que aconteceu. Tá? Então não existe nenhum impulso no nosso coração de querer apontar deles. Tá vendo? O cara era, sabe, um desequilibrado, não entendia nada de Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Entende o que a gente está falando, não o que a gente não está falando. Mas, ao mesmo tempo,
a gente não pode deixar de destacar que faltou alguma coisa naquele momento. E foi coisa espiritual, e foi discernimento, né? Porque justificar que eu estava naquela época não funciona para as coisas espirituais. Eu quero trazer uma coisa que é importante para a minha vida e eu sei que vai ser importante para a sua. Não estou aqui colocando nada pesado em cima de calvinistas, de outro sistema teológico qualquer. Eu quero falar de Deus e das Escrituras, da unidade das Escrituras que foi nos dada para a nossa instrução e para o nosso aproveitamento, né? É muito fácil hoje, depois de tudo ter passado, a gente se posicionar como a gente está se posicionando em relação ao problema de Servetos. Talvez lá, vivendo lá, naquele contexto, a nossa espiritualidade era outra, né? Talvez a gente tivesse impresso em nosso coração e nossa mente as mesmas marcas que alguns tinham. Eu não tiro isso em conta, não. Mas o fato é que hoje, olhando para o que aconteceu, nós temos um ensinamento. As Escrituras nos foram dadas, como a gente já disse, para o nosso aproveitamento, para a nossa instrução. Tem uma coisa maravilhosa chamada unidade escriturística, unidade das Escrituras, unidade da Palavra de Deus, unidade da Bíblia. E eu levo isso demais em consideração, porque Deus fez isso, não foi o homem que fez. Então eu vou botar 4 pontos aqui para você guardar, né, ruminar, pensar, refletir, e que faça isso para todas as coisas que você for ter que enfrentar, que precisar de discernimento, precisar de orientação. A palavra de Deus está aí para iluminar o nosso caminho, né? Luz para os meus pés é a tua palavra. Bom, a primeira delas é sempre ter em vista o contexto. Como é fácil descontextualizar, né? Tirar, porque a palavra que a gente quer está ali. Puxa, é isso que quer dizer, e a partir dali se vêm conclusões e até ações. Cuidado, é preciso avaliar o contexto. E avaliar o contexto não é só ler o parágrafo. Eu vou ler o parágrafo todo, eu tenho ideia do contexto. Não, é um pouquinho mais do que isso, tá? Um pouquinho mais de tempo, de dedicação para entender. A outra coisa é deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Se não, nós vamos ter um problema. A gente vai conseguir só interpretar a Bíblia se a gente tiver já uma visão, uma cosmovisão preparada. Nós temos um módulo sobre cosmovisão para a gente entrar nesse assunto, que muita gente não consegue interpretar a Bíblia a não ser pela ótica de Calvino ou de qualquer outra ótica. E é difícil se desgrudar disso, mas Deus pode, né? Então, deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, porque a Bíblia ela fala, diversos livros foram escritos e falam desse assunto. E a outra coisa é observar o conjunto das Escrituras e nunca textos isolados. Porque às vezes muitas pessoas falam, poxa, a Bíblia está em contradição, aqui ela diz isso, aqui ela diz aquilo. Ela não está em contradição, ela está se explicando mais ainda, para não deixar dúvidas para você. Porque com relação ao caminho, tem um trecho que me alegra, nem mesmo louco erra o caminho. Então não tem essa de que a Bíblia tem contradição, por isso eu não sei o que fazer. Não, existe um conjunto das Escrituras que tem que ser observado. E o outro ponto é, não há diferença doutrinária entre um livro e outro livro da Bíblia. Um foi escrito na época de Babilônia, o outro foi escrito na época dos romanos, então é outro contexto, é outro ensinamento, é outra doutrina. Não, né? Cuidado. Então é muito importante, porque a gente olhando agora para essa situação de Servetos, a gente vê que falta um pouco de Bíblia, sabe? Verdade. Olha quem está falando aqui, o Dr. Marcos. Está falando contra os reformadores do Dr. Calvino. Eu não estou falando contra ninguém. Eu estou te dizendo que a Bíblia, se espremer ela responde muito do que aconteceu lá com Servetos. Por que não foi possível eles enxergarem isso? É uma coisa para a gente avaliar, estudar e de joelho no chão, em temor e tremor. Não é de brincadeira, é coisa muito séria, né? Então, tudo que aconteceu e hoje a gente está estudando e falando aqui é para a gente aprender e aproveitar. Não é só para a gente marcar o nosso nome, marcar a nossa posição, o que eu acho, o que eu penso. Pouco importa. O que importa é realmente o que aconteceu e qual é o proveito que tudo isso pode ter na minha vida hoje. Então, vamos levar em consideração a unidade da Escritura. Não somente a avaliação de tempos e épocas, da maneira que foi escrita, se é uma poesia, e avaliar como se
interpreta a poesia, etc. e tal, tudo isso é muito importante. Mas acima está a unidade das Escrituras e, acima de tudo ainda, o seu relacionamento com Deus, que é onde a gente bebe água limpa, né? Bom, vamos em frente. Uma dica que eu ouvi de um grande professor que eu tive, né? Não preciso dizer o nome aqui que eu não falei com ele ainda, mas ele me ensinou muito cedo. Ele falou para mim que depois de você interpretar o texto, avaliar o texto, e a conclusão for que ele fere alguns princípios fundamentais das Escrituras, começa de novo. Para e começa de novo. Se alguma coisa deu errado na sua interpretação, na sua exegese. Nós não podemos aconchambrar, amoldar, ajustar as Escrituras e nem anexar nada às Escrituras. Esse é o ponto. E a gente faz isso desapercebidamente, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente está anexando coisas às Escrituras que não são coisas santas, não são coisas aprovadas pelo santo, não são coisas aprovadas por Deus. Tem a ver com achismos, tem a ver com épocas, tem a ver com um monte de coisa. Mas anexar coisas às Escrituras não deve ser feito e é perigoso demais. Um outro ponto que os calvinistas usam muito para apaziguar, essa palavra que eu estou usando, né? Apaziguar essa questão do envolvimento da participação de Calvino na morte de Servetus, são que outros reformadores, além dele, também agiram da mesma forma. Ou seja, é um meio que, tipo assim, olha, ele não errou sozinho, se ele errou, foi todo mundo. Né? É outra coisa meio patética, desculpa esse nome, mas ai, caramba, como é que faz isso? Nós temos algumas cartas que foram escritas a Calvino de alguns outros reformadores durante o julgamento de Servetus. Deus tinha dado ao Concílio de Genebra uma oportunidade mais favorável para defender a verdade contra a profanação da heresia e a honra de Deus contra a blasfêmia. Bullinger. Eu perfeitamente consinto com sua opinião. Afirmo também que seus magistrados agiram correto em punir, após um julgamento normal, este blasfemo homem. Philip Melanchthon. Julgo também que o Senado genebrino agiu de maneira perfeitamente correta para colocar um fim neste obstinado homem que nunca poderia cessar de blasfemar. Melanchthon. A punição foi mais merecidamente infligida sobre Servetus em Genebra, não porque ele era um sectário, mas uma combinação monstruosa de mera impiedade e repugnante blasfêmia. Bessa. Os outros reformadores aprovaram esta e outras sentenças de morte contra heréticos. Boetner. Durante o julgamento, o Conselho da cidade de Genebra conversou com outras 4 cidades. A resposta foi unânime contra Servetus. Scaff. Servetus merecia ser desentranhado e rasgado em pedaços. Busser. Maiores alegações da infâmia de outros indivíduos e instituições têm sido deixadas de lado. McCraft. Bem, é fato que Calvino não estava sozinho nas suas opiniões, nas suas ideias de matar, de condenar à morte os heréticos. Mas se a opinião dos outros reformadores era igual a essa de Calvino de matar os heréticos, e essa opinião não era bíblica, ou seja, se essa opinião não era aprovada por Deus, que diferença faz no que eles acreditavam? E surpreendentemente, outra maneira que os calvinistas acharam para apaziguar essa situação toda foi fazer uma comparação, isso mesmo, comparar o que Calvino e os protestantes, os reformistas fizeram com os papistas, com o sistema religioso da Igreja Católica Romana, dizendo que Servetus teria sido condenado também pelos católicos. A vida em Genebra, sob o Evangelho, era a mesma que a vida em um país católico sob o Papa. Simon Kittmaker.
O protestantismo deve se manter ou desmoronar com a liberdade de consciência e liberdade de culto. Scaff. Apenas uma única gota no oceano de torturas e perseguições e mortes selvagens que os partidários da Reforma estavam sofrendo naqueles dias, quando era comum caçar e destruir homens como animais. Hughes. E era mencionado, sim, de que ele foi condenado pelos católicos e que essa condenação dos protestantes não tinha que ser tão alarmante, já que ele também havia sido condenado antes. A lei sobre a qual Servetus tinha sido o primeiro aprisionado era o Sacro Império Romano. A lei pela qual ele foi finalmente condenado era do Códice de Justiniano, que prescreve a pena de morte por 2 ofensas eclesiásticas: a negação da Trindade e a repetição do batismo. Bentham. A morte na fogueira de Servetus, que seja dito com a maior claridade, foi um feito pelo qual Calvino deve ser considerado largamente responsável, não aconteceu apesar de Calvino, como alguns de seus admiradores exageradamente ardentes estão acostumados a dizer. Ele planejou-a antecipadamente e manobrou-a do início ao fim. Ocorreu por causa de Calvino e não apesar dele. Verduin. Eu estou mais profundamente escandalizado pela única execução de Servetus do que pelas matanças que ficaram conhecidas nos autos das fés da Espanha e Portugal. O zelo de Calvino parece ter sido envenenado pela maldade pessoal e talvez inveja. Gibbon. Eu ativamente desaprovo toda tentativa de aliviar a barbaridade da conduta de Calvino. Jones. Quando tudo for entendido, os admiradores de Calvino devem olhar sobre isso com vergonha. MacNeil. Em 1903, alguns calvinistas europeus ergueram um monumento a Servetus. Se arrependidos ou não, a gente não sabe, mas foi escrito lá o seguinte: em 27 de outubro de 1553, morreu na estaca em Champel Michel Servetus, de Villeneuve d'Oregon, nascido em 29 de setembro de 1511. Reverentes e agradecidos filhos de Calvino, nosso grande reformador, mas condenando um erro que foi este de sua época, e firmemente aderindo à liberdade de consciência de acordo com os verdadeiros princípios da Reforma e o Evangelho, temos erigido este monumento em 27 de outubro de 1903. Isso foi citado lá por Strong. Bem, este monumento certamente ajudou a aplacar a ira contra alguns calvinistas, mas chegou tarde demais para ajudar Servetus. Os maiores adulteradores das Escrituras não são os que fazem tradução, são os intérpretes. Muitas vezes, ao buscar o sentido nos textos bíblicos, intérpretes lançam mão de soluções hermenêuticas atraentes, supostamente requintadas e verossímeis, mas que no final se revelam solapadas por falácias ou sofisma que constituem perigosas armadilhas no caminho que conduz à correta compreensão do texto, podendo causar o desastre hermenêutico. Carlson. No meu andar, nas minhas conversas com muitos calvinistas, eles afirmam constantemente que Calvino retirava da Bíblia a sua exegese, as suas interpretações, e ele era muito bom nisso, talvez o melhor. Não questiono, não duvido, não sei ler o coração do homem. Eu sei avaliar que sim, tem muita coisa proveitosa, muita coisa mesmo boa. E tem muita coisa que não serve. A palavra nos adverte. E se ela nos adverte, nos chama atenção, nos alerta, é para a gente fazer. O alerta está ali para alguma coisa. Se você está andando na rua, tem uma placa, perigo, cuidado, presta atenção, é bom você olhar do que se trata.
né? Ainda mais se tratando de Deus. São recados e alertas que vêm do trono de Deus, vêm do céu para a nossa vida. Olha só o que 1 João 4,1 fala. Amados, não creiais a todo espírito. Pronto. Não acredita em tudo. É isso que está escrito aqui. Não acredita em tudo que você ouve. Não acredita em tudo que falam para você. Podem falar que Pode falar que é o melhor, que é a maior autoridade do assunto, que é o mais ungido, que é o mais capaz. Não crê em tudo que te falam. Uau! Isso é muito forte. Isso está nas Escrituras, está no imperativo, não está na condicional. Está dizendo, não acredita em tudo, mas provai se os Espíritos são de Deus. A palavra provai está no imperativo. É para a gente fazer. É para a gente fazer do jeito que está ali. Prova. Não acredita em tudo. Então, não é o Marcos que está dizendo. Porque senão você podia jogar fora. Sério, podia jogar fora. Perdeu o seu tempo. Mas é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que governa a terra, céu e mar, que governa o universo, que governa todas as coisas. Ele deixou esse recado para você, esse alerta para você e para mim. Presta atenção. Não acredita em tudo. Avalia e prova. Por quê? Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a coisa é séria. É um alerta sério. Precisamos entender e acordar quando estivermos ouvindo, ainda que sejam de pessoas de referência, pessoas renomadas, capazes. Não importa, aqui não deu exceção alguma. Não creiais a todo espírito. Avalia. E Deus vai nos conduzir. O Espírito Santo de Deus fala e age e opera em nós. Glória a Deus. Bom, amados, essa controvérsia de Calvino com Servetos, ela precisa vir à baila. Para quê? Para a gente entender que tem muito documento que fala que realmente Calvino não tem como escapar dessa, ele é culpado, ele tinha que... Sim, de certa forma sim, né? Nós não podemos mascarar esse ponto. Mas ela serve, no meu ponto de vista, para mostrar um pouco mais e um pouco além, a dizer exatamente isso, que ainda que seja Calvino e os reformadores, homens que foram usados grandemente, que têm uma contribuição ímpar por Evangelho, para aquilo que nós vivemos hoje, não desqualifique nenhum deles, pelo contrário, né? Nós não sabemos de todas as circunstâncias, mas o que nós temos hoje em nossas mãos são coisas riquíssimas, que foi através desses homens que chegou a nós. Então eu não estou desqualificando esses homens, mas a palavra diz, e nós acabamos de ler, que de todo mundo avalia. Não é pecado você avaliar. Não é pecado você falar, poxa, foi Calvino que diz, mas será que está certo o que ele disse? Gente, onde está o erro disso? Tem gente que abomina a ideia de você falar mal de Calvino, ou de Armínio, ou de whatever, ou da Reforma. Bom, eu falo, não é falar mal, eu avalio tudo. E encontro coisas que não servem, encontro coisas perigosas, coisas que às vezes eu tenho que falar contra. A completa cegueira que esse pessoal agiu, principalmente nesses confrontos de mandar matar, mandar botar fogo nas pessoas porque elas eram contra a Trindade, ou porque elas falavam mal da predestinação, ou não aceitavam o batismo infantil. Hoje parece simples, naquela época tinha outro peso, mas o que importa? Matar um homem é matar um homem. E o Espírito Santo de Deus fala o que aconteceu, né? Então não importa se é Calvino ou qualquer outra pessoa que você tenha em consideração, não é problema ter as pessoas em consideração, eu tenho. Tem pessoas que eu olho e falo, caramba, quero ouvir o que ele tem a dizer. Nenhum problema com isso, desde que eu não creia porque foi ele que disse. Desde que o meu coração esteja preparado para provar tudo aquilo que vem a mim, para saber se veio de Deus. Essa é a mensagem central desse tema. Não é chegar à conclusão, Calvino é culpado, pronto, está condenado. Efetivamente, sim. Diante de tudo que a gente viu, o erro foi muito grande. Mas Calvino tem uma contribuição enorme, que ninguém pode desqualificar. Ao mesmo tempo, teve coisas que ele trouxe que não valeu, não.
estava indo para o lado errado, né? E isso acontece com ele e com tantas outras pessoas e líderes. Então, me incluo, talvez o primeiro da lista, né? O mais fraquinho de todos. E tantos outros. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente come. Por isso que o nosso relacionamento com Deus tem que ser íntimo, tem que ser próximo. Porque quanto mais a gente conhece do verdadeiro, mais a gente vai identificar o falso. Não é estudando tudo que está errado para a gente saber o que é. Estuda o Senhor, esteja com a Escritura aberta, aprende do Senhor, mergulha na palavra, bebe a palavra, come a palavra, viva da palavra, esteja próximo o tempo todo, o mais tempo que você puder. Porque primeiro te dá prazer, alegria, alimento, substância espiritual e você vai ter água limpa, bebendo da fonte para saber discernir de Deus, porque nós não temos em nós capacidade, né? Quando Deus fala aprovar, Ele mesmo vai dar a maneira, o mecanismo. Mas Ele está dando um alerta, ó, cuidado, tem muita coisa que está vindo aí de falso profeta. O que é um profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Fala, olha, eu estou falando, mas quem está falando na verdade é Deus. Isso é um profeta, né? Só que tem uns que fazem como profeta, eu estou falando por Deus e não tem nada de Deus no que ele está falando. Então é esse o cuidado. Tá? E eu entrei nesse tema aqui, já disse, muita tinta, muito papel já foi usado para falar dessa controvérsia. E o jeito de finalizar esse módulo é esse alerta, né? Eu não quero finalizar de nenhuma maneira apontando o dedo ou chegando a outras conclusões. A gente teve já material suficiente para fazermos a nossa avaliação. Mas que fique para você e que fique para mim. Não acreditais, não creiais em todo espírito. Palavra de Deus para nós. Provai se são de Deus. Tem muita gente que fala em nome de Deus, que Deus não está nesse negócio. Tá bom? Mas Deus fala. E a palavra opera, a palavra trabalha, a palavra é viva. Né? É aquela velha história, né, de que Deus semeou lá o trigo, veio o inimigo, semeou o joio, e aí uma coisa está atrapalhando a outra. Isso a gente vive. Então não vamos colocar em pedestal de ouro homem nenhum. Vamos honrá-los, vamos respeitá-los, vamos aprender com eles, mas sempre com aquele alerta do coração. Não crê em tudo, prova. Que o Senhor nos abençoe sem medidas. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.